Imagine se existisse algo tão poderoso a ponto de conseguir evitar o aparecimento de um câncer. Já pensou o que a gente não faria para alcançar essa forma de prevenção? Mas e se eu te disser que ela já existe e que é tão simples que está ao alcance de qualquer pessoa? Eu estou falando dos bons hábitos alimentares. Hoje já está provado que a alimentação inadequada é a segunda causa prevenível de câncer e que alguns alimentos têm a capacidade de inibir a chegada de elementos cancerígenos às células. O programa está cheio de informação importante e se eu fosse você, ficava ligado. Olá, eu sou Maria Eduarda Diógenes, sou nutricionista e responsável pela Unidade Técnica de Alimentação e Nutrição do Instituto Nacional de Câncer. Tudo bem, Maria Eduarda? Tudo bem. Seja bem-vinda aqui ao Ligado em Saúde. Obrigada, eu que agradeço o convite. Eduarda, a gente sempre fica aí buscando uma fórmula mágica para prevenir o câncer, né? Seja na mídia, nas publicações, a gente está sempre atrás disso. Mas já existe uma forma muito simples e acessível para a gente prevenir esse tipo de doença, mas as pessoas não acreditam muito. O que você acha? Então, Marcela, eu acho que o primeiro ponto da gente levantar, que eu acho que é bem importante, é que o câncer ainda não é reconhecido como uma doença crônica prevenível e muito menos prevenível por meio da alimentação e nutrição. Então, aí já está claro um grande desafio que nos é imposto, né? A outra questão também bem importante é que quando as pessoas pensam e têm acesso às informações relacionadas à prevenção do câncer por meio da alimentação, em geral elas são associadas ou a alimentos específicos ou a alimentos milagrosos, superalimentos, né, numa forma de valorização de alimentos específicos. E o que a gente tem de evidência? A gente sabe que uma alimentação saudável, ela sim protege o nosso organismo contra o desenvolvimento do câncer. Saudável, que seria variada, né? Variado. Então, assim, o que seria uma alimentação saudável, né? A gente recomenda que a base da nossa alimentação, e isso as evidências apontam de forma muito clara, seja de alimentos de origem vegetal. E aí a gente inclui frutas, legumes, verduras, os feijões e suas diferentes variedades, as oleaginosas, entranoses, castanhas, as sementes. E, por outro lado, é fundamental também evitar os alimentos ultraprocessados. Eu vou chegar lá. Deixa antes a gente trazer aqui um exemplo do que são esses grupos de alimentos que você destacou. Vamos dar uma olhada. Sim. Ali, estão todos ali, né? Bacana. Mas a gente fica muito na dúvida, Eduarda, sobre a quantidade. Existe uma orientação sobre quanto consumir de cada um desses grupos de alimentos? Sim. Qual é a recomendação para o consumo de frutas, legumes e verduras para a prevenção do câncer? A gente recomenda pelo menos 400 gramas por dia. O que significa isso, né? De uma forma para facilitar a pessoa que está nos assistindo, né? Uma medida caseira seria, por exemplo, 2 frutas no seu dia e 3 porções de legumes, né? O que seriam essas porções? Então, uma porção ela pode caber na palma da sua mão. E aí esses legumes pode ser uma cenoura, pode ser um brócolis, enfim. É importante que esses vegetais sejam aqueles vegetais que não contêm amido, grande quantidade de amido. Então, a gente não inclui nesse grupo a batata, por exemplo, o inhame, que já são vegetais importantes de fazerem parte da nossa alimentação, compõem também uma alimentação saudável, mas já tem um valor calórico um pouco mais elevado do que outros. Agora, a gente sabe então, né, isso está comprovado, que uma alimentação ruim, maus hábitos alimentares, você tem uma chance, um risco aumentado de desenvolver o câncer. Mas, por outro lado, você tem também o fator genético. Quando a gente coloca esses dois fatores na balança, o que você pode dizer sobre isso? O que influencia mais? Então, falando assim em termos gerais, né, porque para cada câncer também a gente tem uma especificidade, a gente sabe que a questão genética, né, a hereditariedade, ela contribui com cerca de 10% apenas, né? E a gente tem estimativas que mostram que se a nossa população, a população brasileira, adotasse essa alimentação variada, que é fundamental, alimentação saudável, praticasse com regularidade, na verdade, atividade física e mantivesse um peso corporal saudável, 1 a cada 3 casos de câncer poderiam ser prevenidos. Muita coisa. É uma magnitude muito expressiva em termos dos números, né? E é importante destacar que os cânceres que hoje são mais incidentes na nossa população,
A gente lá no Instituto Nacional de Câncer é lançado a cada 2 anos as estimativas de câncer, né? Então a gente tem esse panorama, quais serão os cânceres mais incidentes na nossa população. Eles estão associados à alimentação e estão muito associados também à questão da obesidade, do excesso de peso corporal. Pois é, e é incrível quando você destaca esses grupos de alimentos que seriam interessantes, porque a gente percebe que são alimentos, de uma forma geral, baratos, Sim. né? São naturais e Sim. são acessíveis, você encontra numa feira, mas você tem um outro lado também, né? Hoje a gente sabe que nós, o Brasil, nós somos os campeões no consumo de agrotóxicos. E aí quando a gente fala de alimentação também vegetal, quando a gente fala de frutas, verduras e legumes, isso também vem como informação e como substância na nossa alimentação. Isso não traria também um risco aumentado? Como é que vocês avaliam isso? Então, assim, existem algumas evidências que apontam, né, como esse grupo é fundamental de ser a base da nossa alimentação, né, os de origem vegetal, os benefícios de consumir, mesmo que tenha sido utilizado, né, agrotóxico, ainda superam, né, os malefícios, vamos dizer assim, né? Então, se a gente coloca na balança, é importante fazer o consumo desses alimentos. O que a gente sempre orienta é dar preferência aos alimentos, né, os vegetais que estão na época, porque já é utilizado uma menor quantidade de agrotóxicos, você também tem um alimento mais barato, mais nutritivo também, isso é uma orientação. E dá preferência sempre àqueles alimentos, né, que são produzidos de forma orgânica, então sem a utilização de agrotóxicos. Então, assim, quanto mais pessoas, né, consumirem esses alimentos, a tendência é que o acesso aumente também. Então, a gente sempre procura estimular que as pessoas consumam essa aproximação também, que eu acho que é muito importante, do produtor com o consumidor, né? Então, quem coloca, de fato, os alimentos na nossa mesa é a agricultura familiar. Então, é fundamental que a gente procure frequentar mais feiras do que supermercados. Assim, nas feiras, a gente tem mais opções desses produtos saudáveis, desses alimentos, de alimentos saudáveis do que nos supermercados, que você já tem uma maior quantidade de ultraprocessados. Então, é importante ter essa aproximação para conseguir praticar, de fato, uma alimentação saudável. Vamos deixar bem claro o que são os processados e ultraprocessados. A gente separou aqui uma imagem, você vai perceber bem essa diferença, né? Olha, a gente tem um exemplo do milho, que é bem clássico, né? O milho ali na espiga seria o produto in natura. Sim, mas sim. aí você já tem um processamento que leva ele para a latinha. Sim. Mas tem também a forma ultraprocessada, que são aqueles biscoitinhos de milho, todo mundo conhece. De pacote. Exatamente. Essa é uma definição, né, até relativamente nova em relação a classificar os alimentos contra o seu grau de processamento. O que a gente tem hoje, assim, de forma muito clara, que os alimentos a gente chama também de produtos ultraprocessados, e aí a gente inclui não só biscoitos de pacote, mas refeições prontas, lasanhas, sopas prontas, né? Tenho mais uma imagem que mostra bem essa variedade de produtos que a gente encontra ali nas gôndolas dos supermercados, né? Sim, e na verdade aí entra a sopinha, está ali a sopa, e eu acho que o que é bem importante a gente pontuar é que já tem evidências muito claras da relação desses alimentos ultraprocessados com o excesso de peso corporal. Qual é a característica em comum dos ultraprocessados? Eles são ricos em sódio, eles são ricos em açúcar, são ricos em gordura e, além disso, tem uma gama de aditivos químicos, seja conservantes, corantes, às vezes até adoçantes, né, que fazem com que eles tenham essas características não benéficas para a saúde. E, por sua vez, essa associação do consumo de ultraprocessados com a obesidade, hoje a gente sabe que a obesidade está relacionada a mais de 13 tipos de câncer, né? Incluindo, como eu falei, os mais incidentes, câncer de mama na pós-menopausa, câncer de intestino. Então, realmente, esses alimentos, eles não precisam fazer parte, eles não devem e não precisam fazer parte da nossa alimentação. A gente deve evitar mesmo. Deve evitar mesmo. E a gente tem ali naquele grupo também aquelas refeições prontas, gente, tipo lasanha, essas que a gente rapidamente coloca no micro-ondas e fica pronto. E tem também as carnes processadas. E aí, nesse grupo, a gente pode incluir o peito de peru, né, Sim. Eduardo? Eu quero que você fale um pouco sobre isso, porque até muito pouco tempo ele era visto como uma opção saudável no nosso pão, no nosso café da manhã, e não é assim, né? Então, dentro desse grupo das carnes, houve até uma grande polêmica, né, quando foi a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer
que é da Organização Mundial de Saúde, ela fez uma avaliação, ela, na verdade, classifica as substâncias quanto à sua carcinogenicidade, né? Então, assim, o risco de desenvolver câncer em humanos. E ela colocou as carnes processadas dentro do grupo 1, ou seja, que é carcinogênico para humanos, né? E principalmente a associação do consumo dessas carnes processadas, que entra o peito de peru, o blanquê, o bacon, né? A salsicha. Então, todas essas carnes estão associadas ao desenvolvimento, né? Aumentam as chances de desenvolver o câncer de intestino. Então, essa questão do blanquê, né, do peito de peru, em geral, até às vezes é utilizado, é prescrito, fazer parte de uma alimentação saudável, mas não faz parte. Então, assim, essas carnes, elas são o próprio processo, né, de processamento mesmo desse tipo de carne, né, faz com que tenham ali substâncias, a formação de substâncias que, quando consumidas, né, tem esse potencial de desenvolvimento do câncer, principalmente de intestino. E o que eu acho incrível também nessas informações todas que você está trazendo para a gente, é que quando você não consome um alimento ultraprocessado e você opta por essas opções mais naturais, né, do alimento in natura, você não está só se beneficiando por você não estar consumindo ultraprocessado e processado. Na verdade, esse alimento in natura, mais natural, ele também tem um poder até de modificar ali DNA de célula. Explica pra gente direito isso. Que poder é esse do alimento natural? Então, esses alimentos, né, assim, os feijões, as frutas, legumes e verduras, eles têm uma gama de nutrientes, vitaminas, minerais, também compostos que a gente chama de compostos bioativos, ou seja, uma gama de fibras, que tem a capacidade de proteger o nosso organismo. Em relação a essa questão que você comentou do DNA, né, então muitos desses alimentos, eles contêm o que a gente chama de compostos antioxidantes, né, que ajudam ou evitam que ocorra um dano no DNA da célula, né, então favorecendo a saúde e evitando o desenvolvimento do câncer, ou muitas vezes, quando esse dano já ocorreu, né, reparando esse dano. Isso é incrível, né? Então, por isso que é muito importante fazer a base da nossa alimentação desses alimentos e, principalmente, variar. Então, é o que a gente coloca em relação a alimentos específicos, né? Que não existe esses alimentos específicos associados à prevenção do câncer, e sim essa diversidade, né? Esse conjunto de alimentos que compõem a nossa alimentação. Quanto mais você diversificar, mais protegido estará o seu corpo, né? Então, isso é bem importante a gente colocar. Eduardo, eu quero fechar esse bloco falando sobre adoçante, que também é um assunto super importante. A gente tem mais um destaque ali na nossa tela, onde a gente mostra as substâncias que também já estão comprovadas por aumentarem o risco, né, a chance de você desenvolver um câncer. E a gente também, quando pensa em emagrecer, vou optar pelo adoçante e tal. Não é a opção mais saudável, né? O ideal seria a gente, de fato, acostumar o nosso paladar à ausência tanto do açúcar quanto do adoçante, né? Essa questão de acostumar também o paladar é o que a gente até brinca, né? Porque as pessoas falam, gosto não se discute. E a gente comenta, não, gosto se discute, gosto se aprende. Então, a gente tem clareza, né? Trabalhos mostram isso, que quanto mais você experimenta, maior o número de experimentações daquele alimento, mais agradável ele fica ao paladar. Então, é importante não evitar, não gostei desse alimento. Então, assim, insistir, né? Porque você acaba acostumando o seu paladar e tendo prazer com aquele alimento. Isso é uma questão bastante importante. Em relação aos adoçantes, eles foram criados com um fim especial, né, focados principalmente em pacientes diabéticos, mas hoje a gente observa, né, um uso generalizado. Primeiro porque grande parte dos produtos ultraprocessados e com alegações funcionais, o produto diet, light, utilizam esses adoçantes, né, na sua formulação. E depois também as pessoas sem indicação nenhuma, né, não tem uma condição clínica, também colocam o adoçante. Então, isso é uma questão importante porque os adoçantes, os estudos mais recentes vêm mostrando que eles, pelo contrário, eles até favorecem o apetite, estimulam o apetite, né? E, ao mesmo tempo, eles promovem algumas alterações metabólicas, no metabolismo da glicose, que são até similares ao que a gente observa em relação ao açúcar.
Olha só. Então, a questão propriamente associada diretamente ao câncer, né, o aspartame, então assim, a gente não tem um consenso em relação a isso. Então, o aspartame, a sucralose, elas são adoçantes até que foram consideradas agora, né, nesse período de 2015 até 2018, como prioridade para reavaliação pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer. O ciclamato e a sacarina, a gente já tem algumas associações, estudos que mostram associação com tumores de bexiga. Então, de qualquer forma, o que a gente orienta, né? A pessoa não tem indicação, não deve utilizar o adoçante, deve acostumar o paladar às diferentes variedades que a gente tem, né? Ainda mais aqui no Brasil. Tá certo, Eduarda. A gente vai fazer uma pausa rápida. Mas, gente, essas informações que a gente está dando aqui hoje e muitas outras, elas estão reunidas em um site recém-lançado pelo INCA que fala justamente sobre o papel da alimentação e da nutrição na prevenção do câncer. O endereço, anota aí, é inca.gov.br/alimentação, sem cedilha e nem o tio. A gente, no próximo bloco, continua conversando sobre essas informações. Não sai daí que a gente volta já. Hoje a gente conversa sobre o papel da alimentação na prevenção do câncer. A nutricionista Maria Eduarda Diógenes, responsável pela Unidade Técnica de Alimentação, Nutrição e Câncer do INCA, é a nossa convidada. Eduarda, a gente trouxe uma série de dados importantíssimos aqui no bloco anterior, né? E agora eu quero começar falando sobre o sal. Consumo de sal em excesso, isso também está relacionado ao câncer de estômago. Como é que a gente faz? Você tem orientações sobre a quantidade que a gente deva consumir e como é que a gente faz isso no nosso dia a dia? Então, o que se recomenda, né? A gente tem essa associação do consumo excessivo de sal com o câncer de estômago. E a gente recomenda, a nossa recomendação ela vai de acordo com a Organização Mundial de Saúde, que é a gente limitar a no máximo 5 gramas de sal por dia. Só para dar um panorama, hoje a gente tem dados, pesquisas nacionais que mostram que o brasileiro ingere mais de 12 gramas por dia, né? Então, uma quantidade mais do que o dobro do recomendado. O que a gente orienta? Como fazer essa substituição? Primeiro, os ultraprocessados, como eu falei, eles têm essa característica de ter um teor de sal, né, de sódio altíssimo. Então, é importante que a gente, de fato, também evite esses alimentos, porque a gente vai estar ingerindo menos sal. Depois, evitar também levar o saleiro à mesa, né? Então, utilizar mais durante o preparo do alimento. E fazer uma substituição. Então, assim, por que não, ao invés do sal, a gente usar as ervas naturais, os temperos naturais, então caprichar nos temperos. Fica uma delícia também. Que fica uma delícia e são alimentos também fundamentais e que também protegem o nosso organismo. Então, essa é uma dica que a gente dá, enfim, para as pessoas e para a população. Eduarda, e carne vermelha? A gente deve consumir com que frequência e ela tem a relação, o consumo dela se relaciona a que tipo de câncer? A carne vermelha ela foi reavaliada junto com as carnes processadas pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer e ela está associada ao desenvolvimento do câncer de intestino, né, que é um terceiro câncer mais incidente na nossa população. A carne vermelha ela tem nutrientes, ela é importante, ela faz parte de uma alimentação saudável, só que a questão é a quantidade pela qual ela é ingerida, né? Então, o que a gente tem de associação que não causa risco, né, o que é recomendado é limitar o consumo de carne vermelha a 300 gramas de carne cozida por semana. Então, seria importante variar com outros tipos de carne, com peixe, com frango, com ovo, né? E sempre com essa busca de variar ao máximo a alimentação. E o site de vocês traz uma informação também que, para mim, causou surpresa, que é esse preparo, gente, das carnes. E aí, independente de ser carne vermelha, ou peixe, ou frango, o preparo também fala sobre esse aumento do risco de você desenvolver um câncer. A gente fez um vídeo sobre isso e também sobre o acondicionamento dos alimentos. Vamos dar uma olhada. Para a prevenção de câncer, a gente deve tomar cuidado com algumas técnicas de preparo, né, quando a gente prepara o alimento. Uma preparação que é muito utilizada ultimamente, até conceituada como sendo uma preparação saudável, é o grelhado, seja o frango grelhado, o peixe grelhado ou a carne vermelha grelhada. Independente do tipo de carne, uma vez que o alimento é grelhado ou frito, ele produz em grande quantidade as aminas heterocíclicas.
Essas substâncias, quando consumidas frequentemente em grande quantidade, né, elas são promotoras de câncer. Uma forma da gente minimizar a formação das aminas é usando preparações mais úmidas, aquelas que requerem mais calor úmido, como por exemplo o ensopado, o cozido. O churrasco, que é muito consumido entre os brasileiros, também oferece risco. Durante o preparo do churrasco, a carne é submetida a uma temperatura muito elevada, né? Muitas vezes em contato direto com a chama, e aí a gente tem a produção, além das aminas heterocíclicas, também tem a produção dos hidrocarbonetos aromáticos e do alcatrão, que é um produto também produzido durante o fumo. A gente não precisa eliminar esse tipo de alimento do nosso hábito alimentar. A gente tem como reduzir os danos e o risco, diminuindo a produção dessas substâncias durante a preparação. Uma forma de minimizar a formação das aminas é fazer um marinado com as carnes antes de submetê-los à temperatura, ou então fazer um pré-preparo no micro-ondas por volta de 3 minutos. Agora, uma outra forma da gente reduzir a ação das aminas no organismo é consumir, junto com as carnes, saladas, frutas, legumes e verduras. Esses alimentos, eles são ricos em antioxidantes. Os antioxidantes, eles são uma forma de prevenir a ação desses compostos no organismo. Tão importante quanto a técnica de preparo para a prevenção do câncer, também ficar atento ao tipo de embalagem de recipiente que a gente vai acondicionar o alimento uma vez que ele foi preparado. O alimento quente, ele não deve ser armazenado em embalagem plástica. A embalagem plástica, quando em contato com o calor, ela também elimina substâncias que são fatores de risco para câncer. O ideal para acondicionar esse alimento, uma vez que ele está quente, é o uso de recipientes tipo esse daqui, olha. Ele é de vidro, tá vendo? E ele até tem embalagem plástica. O que a gente pode fazer é botar o alimento quente dentro desse potinho de vidro, né? E esperar esfriar para tampar. O filme plástico também não deve ser usado. O ideal é cobrir esse potinho ou com um pano, pode ser um pano de prato limpo, né? Ou até mesmo uma folha de guardanapo ou de papel toalha. A gente pode fazer dessa forma, de forma segura, sem oferecer nenhum risco para a nossa saúde. Olha, dicas valiosíssimas que a Luciana deu pra gente ali rapidamente, né? Coisas que eu nem sabia. O frango grelhado também ser um vilão nessa história é surpresa total, acho que para a maioria das pessoas. A forma de preparo é bem importante, né? Como ela comentou. Então, mais do que o frango propriamente, ou o peixe, né? A questão principalmente é como são preparados esses tipos de carne, desde carnes vermelhas como carnes brancas. E ela fala ali do micro-ondas. Gente, o micro-ondas também já foi, acho que eu até fico meio receosa também quando eu uso. Muita gente relaciona ele ao câncer. O que vocês descobriram nesse estudo que vocês fizeram para construir o site? Assim, o micro-ondas não há evidências que ele causa câncer, né? A única questão é qual é o acondicionamento que vai ser feito, qual pote que você vai colocar para aquecer aquele alimento. Agora, o micro-ondas, muitos deles têm aquela tampinha também, que é plástica, que vai ali dentro. A gente também não deve usar aquilo sobre o prato? Sim. Então, deixa ele de fora. Realmente é importante evitar. E todos eles vêm com aquilo, né? Em geral vem. Então, assim, em geral as pessoas acabam acondicionando muitos alimentos, né, em potes plásticos. Então, abandonando um pouco, antigamente se usava mais potes de vidro, né, até uma cerâmica. Então, acho que é importante a gente poder resgatar um pouquinho, né, porque em relação ao plástico, a gente tem realmente evidência que, frente à incidência de uma alta temperatura, você tem ali o contato do alimento com substâncias que são potencialmente cancerígenas. E, Eduarda, a gente está falando de esquentar, de coisas quentes, bebidas quentes também aumentam o risco do câncer de esôfago, é isso? Principalmente do esôfago. Então, assim, houve durante muito tempo uma discussão se o cafezinho, se o chá estava associado ao câncer. E, recentemente, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, ela, em sua monografia, mostrou que é a temperatura pelo qual essas bebidas são consumidas. Então, o chimarrão, o café, o chá, não é a bebida em si, mas sim a temperatura. E como é que a gente faz? Espera um pouquinho? Essa é uma dica importante. Então, assim, quando você vai, por exemplo, fazer um chá,
e começa já ali uma borbulhinha, mostra que está no início da fervura, então é importante você já desligar essa água, né? Esperar um pouquinho, pelo menos uns 5 minutos, e aí você faz o seu chá. Uma questão que é bem importante é em relação ao chimarrão, né? Que algumas regiões aqui do nosso país têm um hábito. Então, o chimarrão também, o problema não é do chimarrão em si, mas a forma pelo qual é consumido, principalmente aquela bomba metálica, não só mantém aquela temperatura aquecida, como muitas vezes não vai direto para a cavidade oral. Então, você não sente aquele quente e evita, né? Vai direto para o esôfago e aí isso está relacionado a essa temperatura quente, pode estar associado ao desenvolvimento de câncer de esôfago. Certo, a gente está chegando ao final, mas a gente não pode fechar esse programa sem falar de uma prevenção também que está relacionada à alimentação. O primeiro alimento do bebê, Sim. que é a amamentação, que protege muitas mulheres do câncer de mama, né, Eduarda? A amamentação, assim, ela é fundamental, as evidências são muito claras da relação da amamentação e os benefícios para essa mulher, né, em relação ao câncer de mama e em diferentes idades, tanto o câncer de mama na pré-menopausa quanto o câncer de mama na pós-menopausa. Então, ela de fato protege e esse efeito é dose dependente. Ou seja, quanto mais tempo essa mulher consegue amamentar, mais protegida ela vai estar desse tipo de câncer. Que incrível, né? Olha, a gente trouxe informações, você nos trouxe informações maravilhosas e fáceis de serem seguidas, gente, são acessíveis, né? Quando a gente fala de alimentação saudável, então acho que é só colocar em prática, começar a ter mais atenção com o que a gente consome, que a gente consegue aí, como já foi comprovado, evitar uma série de tipos de câncer. E além da alimentação, né? Não esquecer, a Eduarda já falou no início do programa, manter o peso corporal adequado e praticar exercícios físicos. Prática de atividade física. Eduarda, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer te ouvir e aprender com você hoje aqui. Obrigada. Até uma próxima. E o programa de hoje termina aqui, mas se você tem alguma sugestão de tema, manda pra gente. Envia para o ligado@canalsaude.fiocruz.br ou então liga para o 0800 701 8122. Se você quiser rever programas nossos antigos, você pode acessar o site ou a página que a gente tem no Facebook. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Até lá!